Seja bem-vindo a mais um Copyverso da Loucura. Sei que eu tô um pouquinho sumido. Esse 2025 a gente iniciou o projeto, parou, iniciou, parou, teve alguns contratempos aí. Eu entrei em vários lançamentos seguidos aí com a empresa que eu fui contratado. O meu grande amigo e sócio nessa, nessa brincadeira divertida de copywriter é o Juliano. Ele acabou ficando doente, tendo alguns problemas ali, que graças a Deus agora já tá tudo bem. Mas hoje eu decidi vir aqui trazer um pouco mais da brincadeira, né, do pensamento crítico sobre o mundo do copy. Mas antes de entrar no assunto, né, quero, se você quiser aí entender mais sobre esse mercado divertido e louco do copywriting, eu acho que deveria ficar aqui um pouquinho para entender como a minha mente funciona como um todo, né, em relação às coisas que eu leio. É, no, Na semana passada eu tive uma aula aí que eu fui dar uma aula junto com o Marcos no Novo Mercado, né, na comunidade. E um elogio que eu recebi depois, mais no off, foi que a pessoa achava interessante como que eu tinha um repertório sobre leitura e escrita comparado a algumas outras coisas que a gente vê por aí. Em relação a trazer o storytelling, em relação a trazer algumas coisas muito fora do que é o mercado digital. E ela até comentou, né, pelo que dá pra ver é que o que eu tenho reparado e o jeito que vocês conversam quando tem alguma coisa aqui na comunidade é que a gente precisa ter um pouco mais de repertório ser mais diversificado ao invés de só estudar livros de marketing digital ou marketing tradicional como um todo. Aquilo eu fiquei pensando, né? Eu não sei, não sabia se foi um elogio, qual foi a ideia ali, ou só uma admiração, mas na minha cabeça eu vejo que isso deveria ser meio que o óbvio, né? A gente não tem que ficar preso só às teorias do marketing. Afinal, quando você está no mercado que exige sua criatividade, você precisa de repertório. Você precisa estudar, você precisa ler livros um pouco fora desse padrão, você precisa ler um pouco de literatura, ler um pouco não, na verdade muito, já que você utiliza histórias para vender, eu acho que o ideal é ler literatura, seja brasileira, que eu recomendo, adoro os livros da Academia Brasileira de letras dos autores ali em questão e tudo mais. Sou um apaixonado por literatura, assim como outras literaturas, né? Eu gosto bastante também da forma de Bernard Cornwell escrever, né? Cornwell, de Tolkien, daquele o cara que escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo, esqueci, é J.R.R. Martin, eu acho. Acho que é isso. Então, assim, é legal você ter esse repertório. E eu fiquei pensando nisso que essa pessoa, né, esse aluno trouxe como uma ideia ali pós aula e tentando entender como que isso deixou de ser, como o fato de você ter repertório deixou de ser óbvio e passou a ser um diferencial tão grande no mundo como um todo. E aí eu comecei, né, a conversar com minha esposa, falei isso com minha esposa, falei isso com minha sogra é professora de ensino fundamental ali, né, ensino até, acho que a turma dela é quinto ano, e falei com ela que antigamente a gente via muitas pessoas lendo na rua, né, nos pontos de ônibus. Pelo menos eu peguei uma fase ali bem interessante. Eu tinha meus 12, 13 anos, estava numa escola longe da minha casa. Então toda vez que eu pegava um ônibus ali, eu via que logo de manhã tinha pessoas com uniforme de trabalho e tal, lendo alguma coisa no ônibus, no ponto de ônibus, seja lá onde for. E aquilo me deixava meio. Eu falava assim, pô, isso daqui pode ser. É algo interessante, se aproveitar pequenos momentos, né? E hoje não. Hoje não. E, e é isso que me pegou, sabe? Tô aqui hoje, numa segunda-feira, gravando esse videozinho aqui mais como um bate-papo, pensando nisso, depois de passar o dia inteiro, a tarde inteira sem energia. E a minha parte da manhã ali foi tendo as calls que eu tenho na empresa e tal, para poder definir algumas novas estruturas de anúncios que a gente vai testar. E passei ali um pedaço, pesquisando, reescrevendo e lendo um pouquinho de um livro que eu ganhei. E, e aí vem esse pensamento crítico, sabe? Peguei esse livro aqui para ler, né? É O Medo Imortal, da editora Darkside, um livro muito bonito. Tem aqui 14 escritores da Academia Brasileira de Letras, né? Aqui está a Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Então
interessante porque traz alguns contos antes um pouco da estrutura que a gente já conhece do romantismo e tal, de alguns autores aqui. Pô, folheando aqui um conto de Machado de Assis, eu comecei a entender, a pensar sobre essa questão do repertório como um todo. Tem um conto aqui do Machado de Assis que ele se chama A Vida Eterna. Ele está aqui dentro desse livro, é um conto muito bom, recomendo para vocês darem uma olhada aí, quem quiser dar uma olhada e tal. E o conto, ele é assim, um resumo bem didático, né, é que A Vida Eterna ele é um conto bem curto de Machado de Assis, ele foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, né, e ele era voltado para o público familiar, o jornal, um público bem interessante ali, no ano de 1800 e alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar, 1870 foi o ano que ele foi publicado. E ele conta ali, ele tem uma pegada muito interessante, porque ele traz algumas coisas do místico, né, para dentro, que é exatamente a pegada do livro aqui em si. E eu achei bem interessante o enredo. Tô pegando aqui minhas anotações para me dar uma olhada, porque minha cabeça só Jesus, né? Lembrar de tudo também não tem como. E assim, ele gira em torno de um personagem que ele tem toda. Que ele narra um sonho bastante vívido que ele teve para um amigo dele que estava ali na casa dele junto com ele, fumando um charuto, né? E, e assim, era muito vívido, um sonho muito inquietante. O enredo como um todo ele traz uma presença de umas coisas bem típicas dos recursos de Machado de Assis para inserir um diálogo, uma troca de ideias entre eles para mostrar o cenário que eles ali estavam. E essa conversa pós-sonho, né, ele tem um sonho muito bizarro, tipo, ele estava ali trocando uma ideia com um amigo, fumando um charuto e eles adormeceram na cadeira, né, ambos adormeceram na cadeira. E aí veio uma pessoa, bateu na porta, tarde da noite, o cara faz uma proposta bem bizarra para ele, falando que ele ia morrer no dia seguinte, tinha uma visão de que ele ia morrer no dia seguinte. Ele acreditava nisso e queria que ele, aquele homem que estava fumando um charuto com um amigo, dono da casa, um médico, casasse com a filha dele. A filha dele nova, de 20 e poucos anos, e o velho já tinha lá seus 60 e bolinha. E, e o cara achou aquilo bizarro, uma proposta bizarra, e o cara apresentou a filha, falou da filha como se a filha fosse endeusando toda a filha ali naquele momento. E no fim ele só tinha uma forma de sair, de sair dali daquela situação, que era aceitando o casamento. Então o cara botou a arma na cabeça dele e falou: olha, ou você aceita casar com a minha filha ou você morre aqui agora. E assim flui toda a história, e contando todas as presepadas que aconteceram ali, como que ele foi recebido de forma violenta não, né? Muito boa e muito, como é que se diz? De uma forma que abraçasse ele para que ele se sentisse confortável ali dentro daquele casamento muito estranho que iria acontecer naquela mesma madrugada. E até que ele descobre a realidade daquela etapa toda e no fim, eu não vou dar spoiler sobre o conto aqui, vocês vão gostar muito da história se procurarem, mas no fim ele descobre que estava sonhando. E aí, essa conversa toda aí entre ele e um amigo traz toda essa pegada da narrativa não se entende, ela, como é que se diz? Ela não se estende em grandes descrições dos cenários, porque é um conto teoricamente curto, né, que era colocado no jornal. Ela foca mais na experiência do protagonista, né, na situação como um todo. E traz muitas reflexões ali dentro sobre a vida, sobre a morte, as possibilidades a possibilidade de continuidade após a morte. Então traz toda aquela coisa da tal vida eterna. Então, assim, essa é a estrutura do enredo, né? Tem um sonho que o narrador acorda ali, meio aflito, aquela coisa toda, perturbado pelo que viu durante o sono. Tem um amigo que é quem acolhe o narrador após esse pesadelo. E aqui é uma pegada bem interessante, né? Esse amigo, no final, depois desse bate-papo, ele sugere que ele escreva o conto dele pro jornal das famílias para poder publicar. E aqui que eu trouxe, fiquei matutando sobre o desfecho de Machado de Assis nessa brincadeira. E lógico, a gente tem o desfecho metalinguístico, né, que no final um amigo menciona essa parte ali, de escrever o sonho pro Jornal das Famílias e tal. E se a gente puxar isso pro pitch de hoje, pode ser algo bem interessante para se trazer.
E aí eu fiquei pensando sobre essa questão do repertório, né? Porque se a gente passa para olhar a questão do pitch, né? Ele fala bem assim, né? No final. Vou até pegar aqui para ler um pedaço do livro aqui, que eu acho que vai ser interessante trazer a questão do pitch. Depois de toda essa conversa que ele tem com o amigo ali, todo o sonho que ele vive e descreve tudo isso, e no final ele acorda, o amigo dele diz para ele assim, é, no dia seguinte acordamos tarde, almoçamos alegremente, disse, ao sair disse Milvaz, por que não escreve teu sonho para o Jornal das Famílias? O homem responde, talvez. Aí ele diz, pois escreve, que eu mando ao Garnier. Tem toda uma brincadeira ali de um CTA, né? Afinal, esse texto foi publicado no Jornal das Famílias, então o Machado de Assis tem aquela ideia, será que foi proposital, não foi, que ele colocou ali? Eu acredito que sim, né? Porque ele gostava muito desses toques de metalinguagem, dessas ironias e tal, e esse final funciona como se fosse um pitch se a gente trouxesse para a realidade de hoje. Não ia ter o pitch para o próprio jornal, no caso, que era onde ele publicava os contos dele. Ele não faria algo tão explícito quanto o CTA moderno, né? Tipo, pô, compra de novo, próxima versão e tal, ou aquele pitch para e-mail, né? No próximo você vai ler outra coisa e tal, aquela situação toda que a gente tem ali no CTA como um todo, mas tem todo um contexto histórico e editorial, né? O Jornal das Famílias foi um período de circulação ampla na época e com foco em público feminino e familiar, porque o jornal sempre foi um público mais masculino, né, sobre aquela coisa, aquela visão do homem sentar, pegar o jornal no café da manhã e abrir enquanto todo mundo toma café, é bem aquela ideia, ou então sentar numa escrivaninha da sala e ler o jornal, então é bem essa coisa. Machado também contribuiu muito para os contos e crônicas para esse jornal, então não é muito estranho ver essas referências diretas dentro de um conto que foi feito para aquilo lá. É quase que uma piscadela do leitor ali sobre mandar o texto ou publicar o sonho ali dentro que ele traz na história, exatamente trazendo essa pegada de falar do Jornal das Famílias, que é um local onde Machado de Assis estaria publicando seus textos. E assim, o efeito do CTA como um todo, né? Esse final que ele traz um personagem sugerir, que escreve o sonho no Jornal das Famílias, soa muito como uma brincadeira editorial. É como o narrador, o próprio Machado ali dissesse ao leitor, está vendo? Tá vendo aqui, jovem? Tá vendo aqui? Esse conteúdo que você tá lendo, você conseguiu identificar isso daqui? Bom, ele saiu exatamente da revista que eu mencionei. E aí tá dentro dessa estrutura que eu acho bem bacana. Porque se esse conto fosse publicado assim como foi em livros no futuro, a gente teria uma referência de que, pô, lá no Jornal das Famílias eles publicavam aquilo no jornal. Então era bem interessante como é que era feito os contos, né? E a gente analisar no mundo do copy hoje eu acho bem legal, trazendo nessa visão de ter repertório e tal, de pitch. Bom, se a gente fosse trazer para essa ideia agora, ficaria algo tipo assim, ei, olha aqui, é, se você gostou deste conto, estamos no lugar certo, continue lendo, vem semana que vem para comprar novamente, ou compre semana que vem a próxima edição, não sei, é mais ou menos essa pegada, e eu acho bem interessante esse comparativo que já existia em 1870 e o Machado de Assis gostava de brincar ali dentro desse processo. Então, assim, em uma linguagem moderna, a gente poderia dizer que isso daí funcionava, assim, esse pitch pro Jornal das Famílias, como um mini CTA ali para conferir os conteúdos do jornal. Algo como assine o Jornal das Famílias para ler histórias como essa, essas pegadas assim pode ser divertido para trazer para dentro dessa ideia de ter repertório. Às vezes a gente acha um CTA ali que a gente chama de CTA no mundo de hoje em coisas que a gente nem imaginava que tinha, principalmente na parte da literatura. Eu já havia lido esse conto quando era novo, mas nunca tive essa visão e hoje li novamente porque está colocado dentro de um livro. Então acabei tendo esse pensamento junto com a situação que aconteceu semana passada. Eu nem li esse conto hoje, tá? Eu li isso foi na quinta-feira, quando eu tive que fazer um exame. Fui no otorrino, né? Então tava lá na sala de espera lendo o livro e pensando nesses processos. E o Machado tem essa questão dessa ironia, né? Ele trazia muito essa questão, essa ideia de ele era um mestre, vamos dizer assim, um mestre em misturar narrativa com menções reais da imprensa naquela época, tipo a vida cotidiana no Rio de Janeiro, naquela época e como autor, né? Então, assim, a exerção do Manda por Garnier é uma referência ao editor ou livreiro da época,
que dá uma pitadinha de humor e autorreferência na, na situação como um todo. Eu acho isso bem bacana trazer para esse bate-papo. E o que era bem comum também na questão dos escritores é fizesse menção dos veículos de publicação. Era comum fazer isso. Então Machado fazia isso de forma irônica, elegante, todo aquele CTA mascarado, né? E o que hoje a gente vê isso como algo pô, se inscreve aqui, clique sabe mais, ou me acompanha na próxima sessão, ou fica aqui para ver o próximo e-mail, amanhã eu vou falar disso, não perca o e-mail. Então, é assim, soa toda como essa jogada. É isso que eu acho como uma análise direta, né, sobre o processo e a questão, vou repetir novamente, do repertório, porque a gente tornar um copyright indispensável, eu acho que vai muito nessa questão do quanto você é capaz de ler, interpretar e trazer isso para a sua realidade atual. É bem isso, sabe? Eu acho que vale muito essa questão. E as pessoas estão tão focadas hoje, eu falo em todas as profissões, mas principalmente do COP, estão tão focadas em ficar pesquisando e preocupada em pesquisar só com as informações batidas da inteligência artificial. Eu digo batidas porque o ChatGPT ele tem a sua limitação, né? E se você não tiver conhecimento disso, você vai ficar preso em coisas que funcionavam em 2021, 2022 ou 2023 e hoje já está um mercado totalmente diferente. Você tem que pegar aquilo que você analisa lá, pesquisar o mercado atual, juntar essas duas coisas como um todo ali, fazer uma mesclagem e dar a sua opinião, que eu acho que é o que mais importa. E quando você não tem opinião, você não consegue diferenciar o que está sendo entregue para ti de uma forma cagada, de uma forma porca, de uma inteligência artificial, e você também não consegue identificar que o que você está entregando é uma forma porca. Então entra aí novamente o papo de um repertório. Você, de fato, o que eu achei que era normal parece que não é. Então você lê, você ter conhecimento, você buscar coisas diferentes do que é o mundo digital por si só, você vai ver que já faziam muito disso lá atrás e você nem sabe, pô. Você nem sabe. Quando que você ia imaginar que um texto de literatura publicado no jornal tinha um CTA? Eu falo isso porque eu também não sabia, achei fenomenal isso daqui. Então, assim, se você comparar o que a gente faz hoje numa carta de vendas, né? Já cansei de falar isso aqui, né? Falei várias vezes, tá ficando até cansativo. É uma espécie, você de fato tem uma espécie ali de rima com desfecho para poder organizar isso daí. Então, é isso. Não queria me estender mais do que eu já estou falando, mas é mais assim, um bate-papo para você ver como que minha cabeça flui aqui dentro desses processos, quando eu fico trazendo essa autocrítica, essa ideia como trazer o repertório que a gente conhece lendo, né, as estruturas que a gente tem lendo, toda aquela coisa para dentro do mundo do copy hoje. Então assim, para fechar, eu gostaria que você entendesse, você que ficou até aqui, entendesse uma coisa. Todas as estratégias que a gente vê no mercado digital hoje, que é vendida como o segredo, a descoberta, a transformação mais fenomenal do mundo, ela já foi feita antes. E você pegar um pouquinho e pesquisar, o cara trouxe um método inovador, não sei o quê, pega aquele método ali, transcreve o que o cara está te ensinando naquele workshop ou naquele curso que ele deu, pega ele, organiza as ideias, como ele te apresentou o método, joga no chat GPT, já que você adora o chat GPT, e pergunta em que método aquilo foi baseado. Aí você vai lá e compra o livro do cara, e você vai ver que o cara foi lá, esse maluco que te vendeu o método inovador, leu o livro de alguém, ou pegou como telefone sem fio, ficou escutando outros cursos, adaptou como se fosse um curso Frankenstein, né? E vendeu para você como um método que às vezes ele nem testou para te vender. Então, assim, toma muito cuidado dentro dessas estruturas, veja quem realmente fala das referências que ele consome. Ah, eu vou te apresentar aqui, vou te ensinar o método do Russell. Toma, o cara tá falando que o método é dele, ele vai te ensinar. Eu vou te ensinar aqui o método do fórmula de lançamento, igual o Érico faz lá, ele pegou lá o direito do fórmula de lançamento e veio aqui e te ensinou igual o cara que descobriu faz. Ah, eu vou te ensinar aqui o que é os níveis de consciência segundo Eugene Schwartz. Então o cara foi lá e pegou a estrutura do Eugene e aqui te vendeu porque é do Eugene. Ele te mostrou como que funciona de fato o nível de consciência para você adaptar o seu funil. Ah, eu vou te mostrar aqui como que funciona o que eu aprendi lendo o livro de Gary Albert para te falar sobre a estrutura dos 15 passos de revisão que ele tem para revisar um texto. Pô, ele foi lá e citou o cara, definiu, é até mais que 15, né? Mas 15 é o melhor ali, o essencial, aqueles 15 ali que ele traz, é bem bacana. Então é isso. É isso que eu queria deixar para vocês. Parem de acreditar sem questionar.
Pare de acreditar em tudo que você vê. Copywriter de verdade, copywriter, aquele copywriter indispensável, ele não cai em pitch fraco. Ele não cai em pitch fraco, ele cai em pitch bom. Ele cai em coisa que é boa, ele vai a pega. Mas ele não cai só porque ele tomou uma porrada no emocional dele em cima dos gatilhos mentais, não. Ele cai porque ele quer ver, ele gostou tanto daquele processo, ele gostou tanto daquela ideia que ele quer lá, ele quer sentir como é, ele quer comprar para ver se realmente aquela entrega faz sentido para ele ou não faz. Então, assim, consumam mais, leiam mais, aprendam com a literatura, divirtam-se com a literatura, tentam estudar a estrutura da mídia impressa e tentar adaptar para a realidade de hoje, que vai funcionar, eu te dou certeza que vai, porque lá a publicidade era gostosa de se consumir, as coisas eram divertidas, e pare de acreditar nesses, como é que se diz a palavra? Esses gurus que te vendem aí a fórmula mais fenomenal do mundo e que no final das contas nem é isso tudo, beleza? Então, se você gostou desse bate-papo aqui, ficou um pouco mais longo dessa ideia, curte aí, compartilha com quem é copyright que precisa entender um pouco sobre essa questão de referência e como linkar aí uma literatura, às vezes algumas coisas que a gente tem como as referências atuais. É assim que eu faço para estudar, tá? Eu vou anotando, vou imaginando, vou pensando como que funciona, como seria isso adaptado, qual foi a ideia que tiveram na época, será que isso realmente foi pensado e não foi, por que foi feito isso, e aí a gente vai dissecando toda essa ideia para no fim você ter um pensamento crítico, um pensamento analítico para adaptar para a sua realidade como copywriter, beleza? Forte abraço, tamo junto, fui!